Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre a nutrição da rapariga e vamos focar nas consequências da deficiência de ferro na adolescência. Em Moçambique, estima-se que metade das mulheres em idade fértil são anêmicas e cerca de 20 a 40% das mortes maternas devem-se à anemia severa. Especialistas indicam que a deficiência de ferro é muito comum na adolescência, sendo que estes representam um grupo de risco onde aproximadamente 13% das raparigas adolescentes têm reservas de ferro muito baixas. Portanto, continue deste lado, pois hoje vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Jovem e estudante, Joana convive com anemia há um ano. Em abril do ano passado, eu tinha sintomas. Tinha náusea, vômitos, dores de cabeça, às vezes desmaiava. Fui ao hospital, fizeram-me análises e o diagnóstico foi de anemia por falta de ferro. O desleixo na alimentação é, segundo o diagnóstico médico, uma das causas que a levou à doença. Quando fui ao hospital, disseram que o problema também era por causa da alimentação. Eu não variava os alimentos. Normal, eu tomava um chá, um pão e ia à escola. Voltava 20, só jantava. E o jantar, às vezes, é um jantar muito leve. Eu não me sentia bem. As consequências da doença não demoraram a chegar. E estas não só afetaram as suas atividades domésticas, mas também o seu aproveitamento escolar. Eu não conseguia perceber quase nada. Até parecia uma criança recém-nascida. Eu não conseguia entender. Os docentes me cutucavam muito. Eu não conseguia entender nada de verdade. Na tentativa de se livrar da doença, para além dos medicamentos hospitalares, Joana optou pela recomendação da avó. Quando diagnosticaram-me, me deram um sal ferroso. Eu fui tomando sal ferroso durante 3 meses e não dava efeito. Minha avó viu que eu não melhorava. Ela optou-me por outros mecanismos. Ela me deu água de matapa. Eu sempre tomava isso e me sentia bem. Até os vômitos que eu tinha diminuíam. A dor de cabeça também atenuava um pouco. Não melhoradamente, mas eu me sentia bem, diferente de outros dias. A medicação não foi a única forma de combater a doença. A família teve um papel de importância insubstituível. Minha família foi importante comigo. Me dava comida com mais energia, me davam mais alimentos fortificantes. Eu comia muitas frutas para eu melhorar mais. Também, às vezes, negavam para eu comer alimentos com óleo. Eu tinha que comer couve, tinha que comer nhangana, tinha que comer matapa. Eu não gostava disso, para mim eu me sentia sufocada. Mas depois de eu sentar a refletir, eu vi que eles queriam me ajudar, não é porque eu não posso. Eu comecei a comer isso, melhorei a alimentação, de manhã eu conseguia ter um matabicho meio forte. Também me davam lanche na escola para que eu sentisse muita fome até eu chegar a casa na hora de jantar. Olá mais uma vez. Como sempre, em cada edição do programa Saúde e Vida, contamos com a ajuda de especialistas que nos ajudam a cuidar da nossa saúde. E hoje não vai ser diferente. Contamos com a presença da doutora Melanie Piccolo, é nutricionista e é diretora de projetos da PAT e vai hoje aumentar os nossos conhecimentos sobre o nosso tema de hoje. Olá, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, é um prazer aqui estar. Bom, doutora, sabemos que muitas vezes as raparigas têm sintomas como cansaço, perda de memória, falta de concentração, muito sono durante o dia e muitos outros sintomas que dão indicações da rapariga ser anêmica. Afinal de contas, o que é anemia? Bom, anemia é um termo que deriva do grego e significa falta de sangue. Essencialmente, a anemia é uma redução dos glóbulos vermelhos no sangue. E os glóbulos vermelhos, especificamente uma proteína que está contida neles, a hemoglobina, é responsável por transportar o oxigênio para todos os órgãos que precisam dele. Portanto, a anemia é uma diminuição da hemoglobina no sangue.
Ok? E por que as raparigas apresentam estes sintomas que referimos anteriormente? Bom, as raparigas, como qualquer adolescente, independentemente de ser rapaz ou rapariga, está a crescer, portanto, têm necessidades acrescidas de nutrientes, incluindo o ferro, que é um mineral que obtemos através dos alimentos e que é essencial para a formação da hemoglobina. Portanto, o crescimento precisa de mais de ferro e se não consumimos o ferro suficiente para satisfazer essas necessidades, é natural que desenvolvamos uma deficiência de ferro e isso gera uma anemia. As raparigas estão mais vulneráveis porque elas menstruam, portanto perdem sangue mensalmente e isso contribui para a redução da hemoglobina. Para além disso, no nosso país, cerca de metade das raparigas geram filhos antes dos 19 anos, portanto, se uma criança está a crescer, uma rapariga adolescente está a crescer, precisa de mais ferro, imagine duas crianças num só corpo a crescer, precisam de mais ainda, portanto elas estão particularmente vulneráveis. Ok? A doutora falou muito bem que existem condições corporais que aumentam o risco de desenvolver esta doença que é a anemia e uma destas condições é o ciclo menstrual. Qual é a relação que existe entre o ciclo menstrual e a anemia, tendo em conta que é algo natural que acontece com o organismo das raparigas? Bom, a menstruação, conforme falamos, implica uma perda de sangue e ao perdermos sangue temos menos hemoglobina disponível para transportar o oxigênio para os órgãos que precisam deles. Mas a menstruação por si só não deveria ser uma causa da anemia, a menos que a perda de sangue seja realmente excessiva. Okay. A menstruação contribui para a anemia e são estas questões da deficiência de ferro, provavelmente que junto com as perdas de sangue devido à menstruação, tornam a rapariga anémica. Muito bem. E para além da questão do ciclo menstrual, quais são as outras causas da anemia? Portanto, deixando o ciclo menstrual como um fator que contribui e não que causa, no nosso contexto, a deficiência de ferro é prevalente e a deficiência de ferro é um dos fatores que causam a anemia. Mas, além disso, também a malária. O parasita que causa a malária destrói os glóbulos vermelhos e também pode contribuir para a anemia. Outros parasitas, por exemplo, aqueles que afetam o trato digestivo, também podem contribuir para a anemia, bem como infecções crónicas, como a causada pelo HIV, e também condições genéticas. Existem alterações genéticas com as quais nascemos que podem tornar-nos mais propensos a termos anemia, como é o caso da anemia falciforme. Uhum. E como saber se estamos diante de uma hemoglobina baixa? Bom, para além do teste laboratorial que se pode ser feito, que é um teste de sangue que mede se a hemoglobina está abaixo do nível de referência, que depende um bocadinho se somos homens ou mulheres, crianças ou adultos, e no caso das mulheres estão grávidas ou não. Também, conforme referiu no início da entrevista, uma pessoa anémica sente uma sensação geral de cansaço, fadiga, pode ter uma fraqueza, sentir dificuldades de concentração, baixa produtividade, portanto força para trabalhar, e em casos graves pode também suscitar desmaios súbitos. Também é possível observar em casos graves uma palidez da palma das mãos e da mucosa ocular, que é esta parte interna do olho, que geralmente se apresentam rosadas e quando há anemia elas estão pálidas, têm uma apresentação mais esbranquiçada ou amarelada. Ok. E as meninas adolescentes muitas vezes ficam desnutridas porque estão a crescer muito. A doutora bem referenciou no início da nossa entrevista e gostava de saber que orientações pode deixar em termos de alimentação para as raparigas durante esta fase que é muito sensível. Sim, existem alimentos que são importantes fontes de ferro e que infelizmente a nossa população no geral, incluindo as raparigas, não consomem o suficiente, principalmente alimentos de origem animal. Estamos a falar de, por exemplo, o peixe, o frango, a carne, incluindo vísceras como o fígado, que são importantes fontes de ferro, mas que elas geralmente não consomem o suficiente. Portanto, é importante que pelo menos uma vez por dia consumam este tipo de alimentos ou se não tiverem acesso, podem também consumir alimentos de origem vegetal,
que são, por exemplo, as leguminosas, as lentilhas, os feijões, as ervilhas e também verduras, que são quase que diariamente temos nos nossos pratos, no nosso contexto cultural, como a couve, o tseque, outras verduras, folhas de batata doce, folhas de mandioca, que também são importantes fontes de ferro. Mas é importante indicar que as fontes de origem vegetal têm o ferro menos disponível que as fontes de origem animal. Não posso deixar de mencionar que quando consumimos alimentos ricos em ferro, devemos, para potenciar essa capacidade do corpo absorver o ferro, incluir alimentos ricos em vitamina C, como por exemplo um sumo de laranja, ou às vezes mesmo o tomate na confecção das verduras, ou uma tangerina imediatamente a seguir à refeição. E devemos evitar o consumo do chá e do café, porque estas duas bebidas, na verdade, inibem ou previnem o corpo, não impedem o corpo de absorver o ferro eficientemente. Portanto, sei que isto não é uma recomendação muito fácil, porque estamos habituados a beber o chá muitas vezes durante o pequeno almoço e comemos o resto do dia anterior, que às vezes até é rico em ferro, mas quando consumimos o chá acabamos por impedir o corpo de aproveitar na totalidade o ferro que os alimentos nos disponibilizam. E só por último, para dizer em relação à alimentação que, por lei, as farinhas de milho e de trigo devem ser fortificadas com ferro. Portanto, quando vamos ao mercado, ao supermercado, devemos sempre procurar o logo da fortificação e estas farinhas, portanto, podem ser usadas para a confecção de vários alimentos que sabemos que têm uma quantidade de ferro que pode satisfazer estas necessidades das raparigas e de outros grupos vulneráveis à anemia. Muito bem. Quando a doutora falou do consumo de vitamina C, eu queria falar sobre o limão, porque muitas vezes as pessoas dizem, né, que o limão favorece a hemoglobina baixa. Isso é verdade, é real? Tratando-se de um alimento muito rico em vitamina C, as pessoas devem continuar a consumir o limão? Só faz sentido consumi-lo se for com uma fonte de ferro, porque o limão por si só não nos vai resolver a anemia. Como eu disse, ele potencia a absorção do ferro de alimentos ricos em ferro. Portanto, e também, às vezes, na gravidez, por causa dos enjoos, mas também por causa das necessidades acrescidas de ferro, o limão nas refeições pode ajudar a reduzir um bocadinho aquela sensação de enjoo sem que tenhamos que deixar de comer. Interessante. Estudos indicam que para se ter crianças saudáveis, a mãe ou a menina, a rapariga, também deve estar saudável. Quais são os benefícios da suplementação de ferro e de ácido fólico durante a gravidez? Portanto, o ferro e o ácido fólico são nutrientes essenciais para o bom crescimento do feto e também para resultados da gravidez e do parto saudáveis. Portanto, todas as mulheres grávidas devem consumir diariamente suplementos de ferro e ácido fólico que podem garantir que a gravidez seja segura, que o parto também seja seguro, que não hajam complicações, protege a saúde da mãe, como também garante a saúde da criança. Okay. Portanto, é extremamente importante. E é recomendável essa suplementação mesmo antes da mulher engravidar, ou seja, durante a adolescência, a rapariga? Absolutamente, absolutamente. Na verdade, os suplementos de ferro e ácido fólico são melhores, não digo melhores, mas são super importantes tomados antes da gravidez, porque geralmente nós só vamos à consulta pré-natal quando já estamos a suspeitar da gravidez. Isto já pode ser 1 ou 2 meses ou mais, quando já concebemos. Mas o ácido fólico é um nutriente que é extremamente importante para a formação do cérebro da criança, mas só tem efeito naqueles primeiros meses de gravidez, não é mais importante nesses primeiros meses de gravidez. Portanto, quando engravidamos já devemos ter um bom estado, boas reservas de ácido fólico e de ferro. Portanto, é recomendado, e o Ministério da Saúde recomenda suplementação intermitente
com ferro e ácido fólico uma vez por semana, ou seja, 4 comprimidos por mês. E se não tratada de forma correta, que complicações a anemia pode trazer para a nossa saúde? Bom, a anemia tem efeitos intergeracionais. O que isso significa? Que ela passa de uma geração para outra. Se olharmos para os efeitos da anemia nas crianças e nos adolescentes, ela causa baixo rendimento escolar. Na vida adulta, ela causa baixa produtividade no trabalho. Mesmo que o adulto não seja anémico enquanto adulto, se ele tiver sido anémico enquanto criança ou adolescente, mesmo assim a sua produtividade não é igual à produtividade de um adulto que não seja anémico ou não tenha tido anemia na infância ou na adolescência. Uma mulher adulta ou adolescente grávida, se tiver anemia, tem maior risco de ter complicações no parto e de vir a falecer durante o parto ou após o parto. E a criança tem maior risco de nascer com baixo peso, que gera uma série de outras complicações. E as crianças pequeninas, portanto, na primeira infância, principalmente entre os 0 e os 2 anos, que as evidências nos mostram que cerca de 70% das crianças dos 0 aos 2 anos é anémica. Isto compromete por todo o seu desenvolvimento cognitivo e o seu crescimento físico, desenvolvimento motor, e impede que a criança alcance o seu potencial máximo. Portanto, isto realça a importância de nós intervirmos cedo e atempadamente. Portanto, dando uma alimentação adequada às crianças, uma alimentação adequada aos adolescentes, principalmente às raparigas, e às mulheres grávidas e que amamentam. E como é que podemos prevenir a anemia por deficiência de ferro? A alimentação, acima de tudo, mas conforme eu tinha já referido antes algumas recomendações, mas estes grupos vulneráveis é quase que inevitável que tenhamos deficiência de ferro. Estamos a falar das crianças pequenas, se não alimentadas adequadamente. Estamos a falar das adolescentes, raparigas adolescentes, por todos os fatores de risco que já mencionamos anteriormente, e das mulheres grávidas e lactantes. Estes grupos, mais do que ninguém, precisam de uma alimentação muito rica em micronutrientes, principalmente, e estes alimentos ricos em proteína de origem animal são principalmente alimentos que não consumimos em quantidade suficiente, mas para esses grupos, havendo necessidade, eles devem ser suplementados. Mesmo que não sejam anémicos, para a prevenção devem ser suplementados as crianças com umas saquetas de micronutrientes em pó, e os adolescentes e mulheres grávidas que amamentam. Sim. Também devem tomar suplementos de ferro. Pois bem, bom, a conversa está mesmo super interessante, estamos a aumentar os nossos conhecimentos sobre esta questão da anemia por deficiência de ferro, mas é a altura de nós fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Saúde e Vida. O mês de agosto é marcado pela celebração da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Comemorado em mais de 170 países, o objetivo do Agosto Dourado é encorajar a amamentação e garantir a saúde de todos os bebês. E porque a equipa da H2N é vasta, os nossos colegas Ana Macuacua e Ernesto Timbe trazem-nos novidades a partir da província de Nampula. Acompanhe. Zaira Mário tem 22 anos. Mãe de 3 filhos, Zaira teve a experiência amarga de desmamar o filho antes dos 2 anos. A outra mamou até quase 1 ano e 9 meses. Depois daí, quando eu deixei de fazer mamar, mas passou mal, então vi que não dá. A verdade é isso, deixando amamentar quando já chegou 2 anos de idade. Eu estou a dar mensagens para outras que não pode dar água de beber à criança antes de chegar 6 meses, não pode dar o babinho antes de chegar 6 meses, vai provocar outras coisas. Deixa chegar até 6 meses e amamentar até 2 anos completo.
E quando se fala de amamentação, a avaliação é positiva, segundo a diretora dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social, Isabel Mwanga. Sentimos que é satisfatório ao nível do nosso distrito, uma vez que, olhando para aquilo que é a capacidade econômica, muitas podem não ter condições de poder fazer o leite artificial, então elas vão sempre privilegiando o aleitamento. Os bons índices de amamentação no distrito de Rapale resultam da sensibilização que as mães recebem no centro de saúde local. Nós temos feito palestras de aconselhamento matinal para as mães, mesmo durante as consultas. Cada mãe que a gente atende, nós falamos com ela sobre o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, daquilo que vai prevenir as doenças para as crianças, passando a imunidade, que temos que dar o aleitamento exclusivo por 6 meses e depois prolongar o aleitamento misto por até 2 anos ou mais. A cerimônia de lançamento da Semana Mundial de Aleitamento Materno em Nampula terminou com a oferta de enxoval a 2 primeiros recém-nascidos no Centro de Saúde de Rapale. Acompanhamos então o retrato das comemorações da Semana Mundial de Aleitamento Materno na província de Nampula. Para já, vamos ter algumas orientações e dicas nutricionais com a doutora Sofia Pedrosa, que vai falar sobre alguns alimentos que devem ser incluídos na dieta das nossas raparigas. Nós vamos sugerir ao paciente com anemia alimentos mais ricos em ferro, como é o caso das carnes vermelhas, carne de vaca, cabrito, o fígado, por exemplo, os vegetais de verde escuro, portanto de cor verde escura, como é o caso dos espinafres, da couve, da rúcula, agrião, salsa, coentro, por exemplo, os grãos como o feijão, grande bico, ervilhas, lentilhas, também são ricos em ferro, a beterraba, portanto é outro vegetal que nós devemos também incluir, quer em forma de sumos ou nas saladas, a gema de ovo, portanto consumir ovos também diariamente é uma estratégia para aumentar os níveis de reserva de ferro, consumir também alimentos ricos em vitamina C, porque a vitamina C liga-se ao ferro no nosso organismo e vai ajudar a absorção dele. Portanto, os vegetais ou frutas mais ricos em vitamina C devem ser incluídos. Então, uma estratégia passa por incluir, por exemplo, um sumo de laranja natural na refeição, ou consumir a fruta depois, após a refeição, portanto deve ser sempre incutida, pelo menos naquele período de tratamento. Normalmente a suplementação faz-se durante um período mínimo de 3 meses, agora no entanto a alimentação tem que ser de uma forma contínua, portanto, para caso o paciente anémico deixe de fazer a suplementação, não haja nenhuma reincidência da doença. Portanto, este tipo de alimentos devem ser incluídos diariamente de uma forma preventiva e na parte também de tratamento da doença. Bom, são instantes finais do programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que estamos a falar sobre a nutrição da rapariga. A doutora Melanie gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os telespectadores, pais, mães encarregados de educação e as próprias raparigas que nos assistem neste momento. Bom, o que eu poderia dizer é que nós devemos proteger estes grupos vulneráveis à anemia e dar-lhes todas as condições para que eles possam alcançar o seu potencial máximo. Por isso, alimentá-los adequadamente, de acordo com aquilo que já falamos, é muito importante, bem como dar acesso aos suplementos de ferro que existem e que o Ministério da Saúde recomenda. Eu queria só deixar talvez uma recomendação que tem a ver com o fato da necessidade de suplementarmos as raparigas com ferro e ácido fólico. Okay. É possível que nós sintamos que, ao dar suplementos ou a promover a toma de suplementos de ferro e ácido fólico das raparigas, estejamos a promover gravidezes precoces, mas não é o caso. Okay. O que estamos a dizer é que 1 em cada 2 raparigas adolescentes engravidam antes dos 19 anos. Portanto, é nossa responsabilidade
dar-lhes a melhor chance de terem uma gravidez saudável e uma criança que tenha tudo o que ela precisa. Ao mesmo tempo, devemos educar estas raparigas para que atrasem a sua primeira gravidez e dar-lhes os recursos necessários para que elas o possam fazer. Portanto, estas duas intervenções têm que ir de mãos dadas e os pais têm essa responsabilidade também de assegurar que as crianças, que as suas raparigas adolescentes estejam com um estado nutricional adequado e estejam informadas e que tenham os recursos necessários para atrasar essa primeira gravidez. Muito bem. Muito obrigada, doutora Melanie, pela sua participação no nosso programa. Esperamos contar com a sua presença nas próximas edições. Será um prazer. Obrigada. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim desta edição de Saúde e Vida. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso grupo do WhatsApp, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as novidades do programa Saúde e Vida. Se não teve a oportunidade de acompanhar esta edição de Saúde e Vida desde o início, pode a seguir procurar por esta edição de Saúde e Vida no nosso canal no YouTube e poder ver na íntegra e esclarecer todas as suas dúvidas sobre este tema. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.